Gente, tudo bem? Meu nome é Julia Santos de Moura e hoje eu tô aqui para falar sobre conjuntos numéricos. Então, o que seriam conjuntos? Conjuntos é uma reunião de elementos, então pode ser um conjunto de botões ou um conjunto de sapatos, só que os elementos são coisas do mesmo tipo. A gente pode ter, inclusive, conjuntos vazios, que são representados por esses símbolos, ou as chaves vazias, ou o zero cortado, que é quando a gente não tem nenhum elemento. Existem operações que são possíveis de fazer com o conjunto. Se eu tiver o conjunto A, eu posso fazer a interseção dele com o conjunto B. O que significa isso? Eu vou pegar os elementos em comum. Então, vamos supor que eu vou pegar a interseção do meu guarda-roupa com o da minha irmã. Então, eu vou pegar as peças de roupa que pertencem a mim e a minha irmã. As peças que são de nós duas ao mesmo tempo, que são em comum entre os nossos guarda-roupas. Eu também posso falar da união de conjuntos, que significa pegar todos os elementos, tanto do conjunto A quanto do conjunto B, inclusive os elementos que estão presentes nos dois. A gente não chega a duplicar esses elementos. Então, por exemplo, se eu fizer a união do meu guarda-roupa com o da minha irmã, vai ter todas as minhas peças, as peças dela e também as peças que nós duas temos em comum. Mas não vai duplicar a jaqueta que a gente compartilha. Vai ficar a jaqueta que a gente compartilha, mais a jaqueta que ela é só dela, mais a calça que é só minha. Entende? A diferença significa a subtração de conjuntos. Então seria pegar o conjunto a B, né, que é a união dos dois, e tirar o conjunto A, as partes que são só deles, mas eu vou manter as do conjunto B. Então seria, se eu juntasse o meu guarda-roupa com o da minha irmã e eu subtraísse o meu, por exemplo, então ficaria só as peças dela. Entende? Nesse caso eu estaria voltando pro só dela. Aqui eu coloquei algumas operações, alguns símbolos que a gente usa quando a gente trabalha com conjuntos. Então a gente tem o símbolo de pertence. Pertence significa que aquele elemento faz parte daquele conjunto. Essa blusa faz parte do meu guarda-roupa, do meu conjunto de peças, né? Não pertence, então não faz parte. A jaqueta do meu pai não faz parte do meu guarda-roupa, do meu conjunto de roupas. Esse A de cabeça para baixo é para todo e qualquer. É quando uma regra se aplica para tudo. Então, por exemplo, para toda calça que eu tiver, é possível usar um cinto, por exemplo. O conjunto vazio, interseção é esse símbolo de uzinha de cabeça para baixo, união é o U de cabeça para cima, A está contida em B. O estar contido é a mesma coisa do pertence, só que para conjuntos. Então, quando um conjunto está contido no outro conjunto. Os meus sapatos estão contidos no meu guarda-roupa. Só que sapatos não é um elemento só, é um conjunto de elementos que são sapatos. Não está contido é quando aquele elemento não faz parte. Os meus cadernos não estão contidos, o conjunto de cadernos não estão contidos no meu guarda-roupa. B contém A. Quando eu falo A está contido em B, A faz parte de B. B contém A, é a mesma coisa. Só estou dizendo que A está dentro de B e não B dentro de A. O B possui o A, mas o A não possui o B. E aí a gente tem os conjuntos dos números naturais. Conjunto não é um conjunto de qualquer elemento? Então, um elemento possível são números naturais. Quais são os números naturais? São números inteiros positivos, não negativos. Por que não negativos? Porque o zero faz parte do conjunto dos números naturais. E o zero não é positivo nem negativo. Zero é nulo. Tá bem? Então, os naturais são números inteiros não negativos. Se eu quiser representar os naturais
positivos, eu coloco esse nzinho com um asterisco em cima. A gente tem também o conjunto dos inteiros. Os conjuntos dos inteiros são os números inteiros, e só isso. É só essa definição, é o próprio nome. São inteiros que podem ser positivos, negativos ou nulos. Então, eu tenho todos os números negativos, eu tenho zero, eu tenho todos os números positivos. O que significa? Que o conjunto N, o conjunto dos números naturais, está contido no conjunto dos números inteiros. Z, que é os números inteiros, tem outros elementos que o conjunto dos naturais não possui. O conjunto dos números naturais possui todos os números positivos e o zero. E o conjunto dos inteiros possui todos os números positivos, negativos e o zero. Então, ele tem todos os números naturais, mais alguns. O conjunto dos racionais, ele é definido como um conjunto em que qualquer número pode ser escrito na forma de fração. O que significa? Todos os números inteiros podem ser escritos sobre fração. Se eu quero escrever 3 sobre fração, eu posso escrever 3 sobre 1, ou 6 sobre 2. Então, ele tem todos os números inteiros, positivos, nulos, não negativos, ou seja, todos os números inteiros, e também números que são fracionados, ou seja, meio, 3/4, mas são números que podem ser escritos sobre fração. Já os números irracionais não podem ser escritos sobre fração. Mas como assim eu não consigo escrever sobre fração? Por exemplo, a raiz de 2. Se você tiver um quadrado de lado 1, a diagonal dele mede raiz de 2. E essa diagonal você não consegue escrevê-la em nenhuma forma de fração. E não é possível descrever em nenhuma fração. E assim, existem vários números que não conseguimos escrever sobre fração. Observe que os números irracionais não estão contidos no conjunto dos números racionais, mas os números inteiros e os números naturais estão contidos dentro dos números racionais. E aí a gente tem o conjunto dos números reais. Os números reais englobam tanto os irracionais quanto os racionais. Quando eu falo que os reais já englobam os irracionais e os racionais, então, obviamente, ele envolve também os inteiros e os naturais, porque os inteiros estão contidos dentro dos racionais e os naturais estão contidos dentro dos inteiros. Ou seja, os números reais, englobam todos os números de uma reta numérica. Eu mostrei aqui alguns números. Olha só, esse conjunto dos racionais tem números aqui que eu não consigo escrever. Por exemplo, se eu fosse marcar a raiz de 2, que é aproximadamente 1,4, ela não faz parte dos irracionais. Eu não conseguiria. Ela não faz parte dos racionais. Eu não conseguiria escrever aqui nessa reta. Ou se eu vier aqui. Se eu fizesse uma reta dos números naturais, ele seria só o 0, 1, o 2. Não forma uma reta completa. São pontos que não estão interligados. Entende? Então, vamos fazer um exercício pra gente ver. Eu peguei exercício dessa lista, eu vou deixar ela linkada no slide. Mas vamos lá. Vamos começar por esse daqui, número 3, que é uma questão do Enem. Em relação aos principais conjuntos numéricos, é correto afirmar que A. Todo número racional é natural. Vamos ver essa primeira afirmação. Todo número racional, números que podem ser escritos na forma de fração, é natural. Todos os naturais são racionais, mas nem todos os racionais são naturais. Por exemplo, um número racional, raiz de 2. Raiz de 2 não é um número natural, não é um número inteiro, para começo de conversa. Se eu fosse falar menos 2 é um número racional, mas não é um número natural. Por isso essa afirmação é falsa. B. Todo número inteiro é natural. Isso é mentira. Todos os números naturais são inteiros. 0, 1, 2, todos por diante são inteiros. Mas números negativos não são naturais. Mesmo assim, eles são inteiros. Então, a B também é falsa. C. Todo número real é natural. Não. Todos os números naturais são reais. O conjunto dos naturais está contido dentro dos reais, mas tem muitos números reais que não são naturais. Números negativos não são naturais e são reais. Números racionais, como as raízes, são
reais, mas não são naturais. Números irracionais como... Desculpa, eu falei que as raízes são racionais, mas elas são irracionais. Tipo, 3 quartos é, é um número racional que não é natural. E raiz de 2 é um número irracional que não é natural, mas ele ainda assim é real. Então isso é mentira. Os naturais todos são reais, mas nem todos os reais são naturais. Todo número racional é inteiro. Mentira. Um exemplo de número racional que não é inteiro seria 3 quartos. E por fim, todo número irracional é real. Sim, todo número irracional pode ser um ponto de uma reta numérica pertencente aos reais. Então é verdade. Então, certa é a letra E. E por fim, vamos fazer um exercício sobre a teoria dos conjuntos. Então, vamos ler aqui, olha. É o exercício número 1. Numa prova de matemática de 2 questões, 35 alunos acertaram somente uma questão. 31 acertaram a primeira e 8 acertaram as duas. 40 erraram a segunda. Então, o número de alunos que fizeram essa prova foi... Primeira vez que a gente lê isso, a gente fica perdido. Mas vamos pensar em cada uma das informações que ele nos deu. Então, eu montei aqui um diagrama. Olha só. Ele é uma prova de 2 questões. Então, quais são as opções? Eu posso acertar a primeira questão. Então, eu vou estar aqui nessa parte do A que está clarinha. Eu posso acertar a segunda questão. Então, eu vou estar nessa parte do B que está clarinha. Eu posso acertar as duas. Então, eu vou estar na interseção. Eu vou pertencer aos dois conjuntos. E eu posso não acertar nenhuma, zerar a prova. Então, não faço parte de nenhum dos conjuntos. Ele me falou que 8 alunos acertaram as duas. Então, eu vou vir aqui. Coloquei. 8 acertaram as duas. Beleza. E depois, ele me falou que 31 acertaram a primeira. Quais são as opções? Se eu acertei a primeira, ou eu acertei a primeira sozinha, ou eu acertei a primeira e mais alguma. Todos os alunos que acertaram a primeira e a segunda, com certeza acertaram a primeira. Então, eu sei que eu tive 31 que acertaram a primeira, e eu sei que 8 deles acertaram a segunda também. Então, aqui nessa parte, que seria a diferença dos que acertaram as duas, pro menos os que acertaram a segunda questão, eu tenho 23 alunos. O que mais que ele me diz? Ele me diz que 35 alunos acertaram somente uma questão. Olha só, eu sei que 35 acertaram somente uma questão, e esses 23, eles acertaram somente uma, eles acertaram somente a primeira. Então, restam 12 alunos que acertaram somente a segunda questão. Então, ele me falou que 40 alunos erraram a segunda questão. Eu sei que 23 alunos erraram a segunda questão. Então, eu faço 40 menos 23, que me dá 17 alunos que não acertaram nenhuma. Não acertaram nem a primeira, nem a segunda. E aí, para saber quantos alunos tem no total, é só eu somar. Os que não acertaram nenhuma, que foram 17, os 23 que acertaram somente a primeira, os 8 que acertaram as duas e os 12 que acertaram somente a segunda. Então, eu tenho 60, letra E. Então é isso, pessoal. Até a próxima.